A gente tem que começar esse vídeo um tom entristecido, porque aliados do Bolsonaro estão preocupados que o presidente está deprimido, está chateado desde a derrota para o Lula. E eu quase fico compadecido por ele, mas o que ele quer que eu faça? Eu não sou psiquiatra! Ele que deixe de mimimi e vá trabalhar, são as palavras dele mesmo. Só que o Bolsonaro, na verdade, ele está deprimido por conta de uma ação pesada no TCU que pode torná-lo inelegível ou levá-lo para prisão. É por isso que ele está deprimido. E eu quero que você coloque nos comentários, você está comparecido com o Bolsonaro ou ele tem que deixar de mimimi? Deixe seu like se você quer ver o Bolsonaro pelo menos preso, que ele tem que pagar por tudo que ele fez e claro, se inscreva no canal. Essa ação no TCU é uma ação pesada, porque a equipe de transição está trabalhando junto com o próprio Tribunal de Contas da União, passando um pente fino, um pente muito fino no governo Bolsonaro. Tanto que o Lula recentemente concedeu uma entrevista coletiva no CCBB falando o seguinte, não vamos pegar coisa boa do governo Bolsonaro. Óbvio, tudo que o Bolsonaro toca vira Eduardo Bolsonaro, o que é péssimo. Mas o que aconteceu? O TCU e a equipe de transição fizeram um relatório e eles perceberam algumas irregularidades no pagamento do Auxílio Brasil, que na verdade foi utilizado para compra de votos. Ah, mas a gente já sabia disso. Sim, nós tínhamos suposições, mas agora nós temos o relatório. A fraude foi o seguinte, muitas famílias foram incluídas no Auxílio Brasil, só que eram famílias de apenas um integrante. E o governo federal deveria ter atuado com sistemas, com mecanismos para evitar fraudes. E as informações que nós temos é que aproximadamente 3,5 milhões de famílias podem ter sido adicionadas ao benefício do Auxílio Brasil mediante a fraude, o que é ilegal, justamente para tentar comprar votos para que o Bolsonaro derrotasse o Lula. Então essa ação pode deixar o Bolsonaro inelegível, ou pior, ele pode ser preso. Então é mais uma ação contra o Bolsonaro que prejudica a situação dele. E pode ser esse o motivo do André Janones ter falado o seguinte, ora, eu não posso falar nada, mas muito antes do que nós imaginamos, Bolsonaro e um de seus filhos serão presos. Talvez essa seja a ameaça, podemos colocar assim, a provocação do Janones nesses últimos dias. Porque o Janones faz parte da equipe de transição, pelo menos ali perto. Então ele pode ter obtido essa informação do Tribunal de Contas da União, ou desse relatório junto com a equipe de transição, mostrando aí problemas de compra de votos, e o Janones aproveitou para dar aquela cutucada básica no Bolsonaro e nos bolsonaristas. E a gente sabe muito bem que o Bolsonaro teme que haja algum pedido de prisão contra o Carluccio, porque o Carluccio não tem foro privilegiado. O Jair Renan, que é o filho mais novo do Bolsonaro, também não tem foro privilegiado. E a minha aposta é que o primeiro Bolsonaro preso será o Jair Renan. Qual que é o primeiro Bolsonaro que você acha que vai ser preso? Coloque aqui nos comentários. E esse motivo da prisão, do TCU e dos problemas do STF podem estar deixando o Bolsonaro abatido. Porque desde a derrota para o Lula, os aliados têm olhado para o Bolsonaro, isso segundo informações do UOL, e têm achado ele muito abatido. O Bolsonaro está entristecido. Talvez o imbrochável tenha bruxado agora, já que ele está tão abatido. Ele tá até com os ombros assim. Se olha pro Bolsonaro, mas de fato, pessoal, brincadeiras à parte, nós vimos as fotos do Bolsonaro no jantar do PL e nós também vimos as fotos dele nas cerimônias militares que ele participou. Participou de duas. E ele tá estranho. O rosto dele tem um rosto congelado, um rosto sem expressão. Possivelmente ele tá dopado de remédio. Possivelmente ele tá assim. E os aliados estão falando, poxa, o presidente tá sem energia, sem aqueles rompantes de fúria que ele costumeiramente tem apresentado. Só que aí, pessoal, o que eu posso falar pro Bolsonaro? Ora, eu não sou psiquiatra, Bolsonaro. Para de covardia, para de mimimi e faça aquilo que você tem que fazer. Pelo menos se pronuncie. Mas ele não pode se pronunciar porque ele tem medo da prisão. Essa é a verdade. Qualquer palavra do Bolsonaro pode provocar represálias jurídicas. E esse é o medo dele, porque o UOL também trouxe a informação para nós que o Bolsonaro ele está 100% certo de que em 1º de janeiro, assim que ele passar a faixa, logo da saída ali do Palácio do Planalto, vai ter um oficial de justiça entregando processo contra ele. Porque ele sabe, isso pelo menos na cabeça dele, que ele vai sofrer retaliações jurídicas. E o PT já tem preparado um calhamaço de provas contra ele
para entrar com ações no TSE, para pelo menos torná-lo inelegível. A gente sabe que é difícil isso, que essas ações do PT no TSE não são ações para que ele de fato se torne elegível, mas são mecanismos de pressões para que ele não fique tumultuando o ambiente, porque o Lula sabe, ou pelo menos tem a expectativa, que após a derrota, após a passagem da faixa, o Bolsonaro pode começar aí a fomentar os radicais. Então é sempre bom ter o Bolsonaro na coleira. Porque imagina o Bolsonaro fora da coleira, pode ser que ele avance de alguém, babe, nossa, vem perto com aquela litose, aquela caspa horrível, mas eu não quero nem pensar nisso. Mas você vai colocar nos comentários, o Bolsonaro tá abatido porque ele perdeu, porque ele deu uma brochada ou porque ele tem medo da prisão? Te dei 3 opções, coloca nos comentários e se inscreva no canal. Só que ele tem que parar com essa covardia, pessoal. Não é um presidente, ele não era o mito, ele não era o viril, o imbrochável, o incomível, o imorrível. Para de mimimi, fica postando fotinha enigmática. Outro dia postou uma com a menina, acho que era a filha dele. Ah não, aqui abraçando a menina. Ah, que palhaçada. A gente sabia que o Bolsonaro sempre foi um bufão, sempre foi um palhaço, porque de fato ele é um palhaço. O que o Bolsonaro fez antes de ser presidente? Aparecia em programas de televisão para gerar audiência, ou seja, é um animador de circo, poderia ser muito bem um bacalhau jogado pelo Chacrinha. E só, essa era a função dele, ser bacalhau do Chacrinha. Vai ficar fazendo isso, ele que se batia no peito, falava que não era pra ter mimimi, fica postando fotinha enigmática pra engajar apoiadores dele, engajar a militância e ficar fomentando teorias da conspiração. Simplesmente patético. E o resultado disso qual que é? Queda de apoio. Claro, 96% a menos de interações nas redes sociais, porque ele não gera conteúdo, só fica postando foto enigmática. Até bati aqui no tripé, é um tremor que tá causando. Fica postando fotinha enigmática, não entra em contato com seus apoiadores, não faz absolutamente nada, o apoio vai cair mesmo. Isso é óbvio, óbvio. E o pior pra ele é que se ele não abrir o olho, como nós já estamos falando, ele vai perder a liderança do bolsonarismo, porque Carla Zambelli já tá pedindo passagem. Carla Zambelli sabe muito bem que ela não tem autonomia política. Carla Zambelli depende de Bolsonaro, ou pelo menos dependia. Porque ela tem muito mais votos do que o próprio Bananinha, que é filho do Bolsonaro. A Carla Zambelli, ela pode estar percebendo que esse é o momento que ela tem para se emancipar do Bolsonaro de vez e continuar a vida dela política longe do Bolsonaro, que vai ser preso. Então, quanto menos o Bolsonaro aparecer, mais espaço ele dá para outros correligionários, outros aliados, no caso Zambelli. E o Bolsonaro, ele está numa situação muito complicada. Tanto que ele não vai passar a faixa para o Lula. Não vai passar a faixa para o Lula, porque se ele passar, ele não vai ser perdoado pelos apoiadores dele. Porque ao passar a faixa para o Lula, o Bolsonaro vai estar admitindo que ele foi derrotado. Derrotado de modo limpo. Derrotado de modo honesto e sem fraude. No momento que ele passar a faixa, cai toda a narrativa de fraude, cai todo o engajamento e ele vai ser deixado de lado pelos seus próprios gados apadrinhados ou seus gados ativistas, né, que ficam mugindo na frente de quartel. Que humilhação para o Bolsonaro, né, pessoal? Medo de ser preso, né? Ele faz as coisas, assuma como homem. Ele não gosta de baixar, que falar que ele é orgulho hétero. E aí? Cadê a macheza e a braveza do Bolsonaro? Piada.